Ai, eu apertei o parar a gravação, era pra eu só retornar na gravação anterior. Tá bom, vamos à parte 2. E eu acho que agora promete, tá? Porque eu coloquei até em amarelo esse parágrafo. Vamos lá. Esse não saber, entre aspas, do tempo, nos traz a possibilidade de vivenciar o momento presente. Ele nos traz a oportunidade de experimentar a plenitude. Quando dizemos que nos sentimos plenos, é porque estamos com pensamento, sentimento e atitude e o corpo todos juntos, no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Tá batendo na porta? Eu posso? Você tá de roupa? Eu tô gravando. Ah, tá. Então depois a gente conversa. Ah, outras intenções então. Não. Eu achei que você tava ocupado. Quer abrir a porta e falar? Fala. Eu tô te falando. Mas tá de roupa, eu tô gravando, vai ser edição, tá? Vai ser edição? Vai Mas ser edição. não tô aparecendo aí, né? Não, Aí tá aparecendo essa conversa, vai aparecer lá? vai. Por quê? Eu não tô tentando editar, vai tudo. Vai falar? Não, você vai cagar no seu vídeo, boba. Tá bom, tchau. No mesmo lugar, ao mesmo tempo. Plenitude. E eu achei muito, muito bom ressaltar essa parte, assim, ó. Pensamento, sentimento, atitude e corpo. Todos juntos no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Então, quando você tá pensando muito no futuro, atenção. Quando você tá pensando muito no passado, atenção. Ai, Vi, mas a minha realidade requer planejamento e uma preparação. Lindo, querida, e concordo, a minha também. Então, planejou, se preparou, né? Ponto. Vive o hoje, vive agora. Ai, final de semana, eu tô na segunda. Ai, final de semana precisa fazer tal, 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 tal. Tá bom, colocou ali na agenda, sei lá, celular, no calendário. Final de semana é isso, isso, isso. Ah, pra fazer isso no final de semana. Tem alguma ação que eu preciso ter durante a semana? Tem, coloca. Preparou, planejou. Ponto. Final de semana só vai ser só final de semana, né? E deixa aqui uma outra reflexão. É você só responsável por isso? Não tem alguém aí com você que possa compartilhar ou dividir essa. Fica aqui também um adendo. Mas ó, pensamento, sentimento, atitude e corpo. Todos juntos. Quando foi a última vez que você ficou pleno em um lugar? E não é só você não, eu coloco aqui pra eu refletir também, pra ter essa reflexão, pra ter esse momento de olhar. Por isso que eu falei, essa leitura foi um chacoalhão, aquele tapa, depois abraço e um chacoalhão, tipo, eita, o que tá acontecendo aqui, mano? É aquele tapa do, se controla! Ah! Então é essa leitura aqui. Vamos para o próximo parágrafo. Quando na proximidade da morte, poupamos um ser humano da consciência de suas urgências, da importância do tempo de estar vivo antes de morrer. Não conseguiremos interromper o processo de morrer, conseguiremos privá-lo de viver. Outro parágrafo. Morrer é apenas não ser visto. Morrer é a curva da estrada. Fernando Pessoa. Então, provavelmente ela começou aqui um outro capítulo. Tomar uma aguinha, né? Meta é 3 litros por dia. Ó, próximo parágrafo. E eu gostei dessa imagem, é com ela que me relaciono quando penso na minha morte. Aqui ela tá tendo um diálogo com um amigo, lembrei. E aí esse amigo falou, nossa, amiga, Ana, não, olha como eu visualizo a morte. Eu visualizo a morte como a muralha da China. Você tá andando assim na estrada da vida, opa, me deparei com a morte. Aí você olha, aquela muralha que não tem fim. Aí você olha pro outro lado, aquela muralha que não tem fim. Aí você olha pra cima, aquela muralha que não tem fim, que você não vai conseguir.
escalar, não vai conseguir dar a volta em uma ponta e nem na outra. Só resta o quê? Olhar para o caminho que você veio. Esse é o exemplo. Não tem como dar a volta, não tem como escalar. E quando nos deparamos com esse muro e tomamos consciência da nossa morte, a única coisa a fazer é olhar para trás. Então, quando estamos diante da morte de uma pessoa, que fique bem claro para nós, aquela pessoa está olhando para o caminho que percorreu e tentando entender o que fez para chegar até ali e se aquela viagem valeu a pena. Tem uma frase que falam, né, que passa muito em filmes, enfim, numa situação de morte, a vida passou pelos meus olhos como se fosse um filme. Talvez seja isso. Próximo parágrafo. A única coisa da existência humana que não tem opção é a morte. Para todo o resto, há opção. Podemos fazer ou não. Podemos querer ou não. Mas morrer ou não, isso não existe. O que faz a diferença dos caminhos que escolhermos ao longo da vida é a paz que sentiremos. Mas e aí, o caminho que você está percorrendo te dá paz? Olhando para você, para suas atitudes, para tua existência, como que você está construindo o seu dia a dia, a tua existência. Mesmo diante do cenário que você está, que você pode não concordar ou não gostar do cenário, ambiente, contexto que você está, dos marcadores sociais que você é constituída, deixa eles para fora e olha para você, fala para você. Você está em paz com o que você está construindo. E aí ela traz as esferas, campos, o emocional, familiar, social e espiritual. E aqui eu gostei muito porque conversa bastante com as esferas que eu compartilho lá no Instagram. A esfera com a qual eu sempre uso para explicar os fenômenos aí da vida. Saber quem somos, o que estamos fazendo ali e como faremos para que aquele processo seja o menos doloroso possível. O passo seguinte é buscar saber qual é a nossa capacidade de transformar a forma como aquela pessoa se vê, como um fardo, um peso, um mar de medos e arrependimentos, em algo de valor. Então, transformar em algo de valor como ela se vê. Se nos sentirmos perdidos no meio disso tudo, observemos. Em uma sábia fala de um filme bem popular, Piratas do Caribe, um personagem lança luz sobre esse momento tenso, abre aspas. Quando estamos perdidos, a gente encontra lugares que, se a gente soubesse onde estavam, jamais teria encontrado. Fecha aspas. Aproveitemos o tempo em que nos perdemos. Ai, querido, quando você fala que não sabe o que fazer, que você tá perdida, às vezes, tá bom, se aquieta um pouquinho só pra você entender o que tá acontecendo aí. Quem sabe se encontra um lugar precioso que não teria sido encontrado com o caminho determinado. Universo maravilhoso. Permanecer ao lado de alguém que está morrendo fará com que experimentemos essa sensação de estar perdidos muitas vezes. Não é o caso de fugir. É nesse espaço de tempo que conheceremos caminhos absolutamente inéditos dentro de nós mesmos para chegar a um lugar incrível, a vida. Não dá de chorar. Todos, o próximo parágrafo. Todos chegaremos ao fim. Qual caminho é o mais difícil até esse dia? Aí ela traz um pouco da experiência dela, de 2 grupos que ela trabalhou durante esses mais de 2 décadas aí na profissão. Pessoas ricas, pessoas pobres, entre elas brancas, pretas, pardas, amarelas, etc.
A diferença entre dois grupos de pacientes, mesmo recebendo todos os cuidados possíveis dentro de seus mundos, pobres e ricos, é que a pessoa que tem muito dinheiro pode ter uma experiência muito mais árida no processo de morrer. O fato de ter recursos leva as pessoas a acreditarem que podem mudar tudo, que podem recuperar a saúde comprando remédios caros, profissionais caros, hospitais caros. Mas nenhum dinheiro do mundo nos protegerá de morrer quando chegar a nossa hora de morrer. Quem teve muitas alternativas na vida, em geral, cai no mundo do arrependimento com mais facilidade diante da morte. Aqueles que na vida só tiveram uma chance de escolha, a de sobreviver, em geral, chegam ao final dela com a plena certeza de que fizeram o melhor que podiam com a chance que tiveram. Mano, que é muito forte. Eu tô rindo e sentindo nervosa que eu pensei aqui numa frase, eu não sei se eu falo, tipo, né, pô, agradecer por ser pobre nesse momento, será? Não sei, se cabe. Meu, porque é isso, e de fato, compreendo aqui o ponto que ela tá falando, é que muitas possibilidades nos deixam angustiados, e aí abre muito o se, e se, e se. E quando você não tem muita possibilidade, mano, se você tem, tipo, uma opção que é sobreviver nesse mundo aqui de desigualdade, você fala, mano, eu foquei no melhor que eu tinha naquele momento. Não tem que ficar problematizando e se, não. O foco era trabalhar pra ter comida, pra sobreviver, e, sei lá, tomar uma cerveja no final de semana. Fiz o melhor que estava ao meu alcance. Eu acho que é desse lugar que ela fala, né? Aí, próximo parágrafo. Em seu livro, Bilhete de Plataforma... deixa eu fazer um adendo antes que eu esqueça de colocar nos comentários. Eu tenho esse jeitão aqui, querida. O meu intuito não é desrespeitar, não é desqualificar, desvalorizar nenhum sentimento, emoção, ocorrido, marcador social, nenhum. É um jeito que eu tenho de ler, de compreender, interpretar e compartilhar de uma forma leve, para que a gente consiga absorver e desenvolver, transformar, transbordar com conteúdo que é super rico e necessário para o nosso bem-estar, para a gente poder viver o agora, o presente e ter a autoestima necessária para ir atrás do que a gente quer. É desse lugar, não quero desrespeitar ninguém, tá? Desqualificar ninguém. Em seu livro Bilhete de Plataforma, Derek Doyle, especialista em cuidados paliativos, traz histórias reais de um médico que trabalha... Que saco! Me ligaram, não quero atender. Não quero atender. Voltando, né? Em seu bilhete de plataforma, o especialista em cuidados paliativos traz histórias reais de um médico que trabalha com pessoas no final da vida. A expressão bilhete de plataforma remete à realidade de uma estação de trem onde uns embarcam e outros ficam na plataforma ajudando no embarque. Analogia bonita, né? Aí ela entra em outro capítulo que ela traz a dimensão espiritual do sofrimento humano. Minha garrafinha pequenininha, vamos lá. Abre aspas. Quando toca alguém, nunca toque só um corpo. Cantei seu trabalho, né? Vamos lá. Quando toca alguém, nunca toque só um corpo. Quer dizer, não esqueça que toca uma pessoa e que neste corpo está toda a memória de sua existência. E, mais profundamente ainda, quando toca um corpo, lembre-se de que toca um sopro, que este sopro é o sopro de uma pessoa com seus entraves, dificuldades e também é o grande sopro do universo. Assim, quando toca um corpo, lembre-se de que toca um templo. Jean-Yves Le Lope. Nossa. Ai, você lê isso aqui, você lembra daquela pessoa que é um saco, que é uma babaca, que é tipo, porra.
Como a gente consegue ser babaca sendo um sopro de vida do universo divino? Não é desse lugar, é do lugar do... Deixa eu me trabalhar, vou me preservar. Deixa o seu templo aí, o meu aqui, hein? Não entra aqui no meu templo. Eita, vamos lá. Mas a verdade sobre esse comportamento ecumênico é que o brasileiro é um ser em busca de segurança e garantias, de algo ou de um ser maior que o proteja, o apoie e abre seu caminho. Aqui, ecumênico, eu acho que eu sei o que é, mas eu vou confirmar pra não falar besteira pra vocês, tá? Só confirmar. Ecumênico, que congrega pessoas de diferentes credos ou ideologias, relativo ao ecumenismo, enfim, essa ideologia relacionada à divindade, que concilia, que congrega e que une pessoas de diferentes religiões, enfim, esse grupo, volta aqui. Cadê? Ela começa a olhar para o nosso contexto social, cultural. Quem são os brasileiros, né? Quem são esses clientes, pacientes que chegam até mim, babá. E ela entende, compreende, observa o ambiente que fala, realmente, nós brasileiros têm uma relação muito forte com religiosidade ou espiritualidade. No último censo de 2010, e aqui, aí algo interessante que ela traz, né, que o brasileiro é um ser em busca de segurança e garantias, de algo ou de um ser maior que o proteja, o apoie e abra seu caminho. E aqui também cabe um ponto de atenção aqui, né, o quanto que culturalmente brasileiro delega para o outro uma grande responsabilidade existencial que na verdade é dele mesmo, né? Um ponto de atenção. Não à toa a gente vê essas disputas políticas de gente que deixa de defender ideias, objetivos, propósitos de vida e começa a defender político, partido, né? Continua no próximo parágrafo. No último censo de 2010, no último censo de 2010, 92% dos brasileiros proclamaram seguir alguma religião. 92%. Os que se dizem sem religião não necessariamente não acreditam em Deus. Apenas 0,02% da população brasileira não declarou religião alguma. E aqui ela traz uma observação do ateu. Ela fala que o ateu convertido, entre aspas, é o ser humano em quem percebe o maior sofrimento espiritual diante da morte. Ateu convertido é aquela pessoa que um dia acreditou em Deus, que até praticava alguma religião em algum momento. Porém, Deus não se comportou bem e perdeu sua credibilidade. A pessoa que se decepcionou com Deus decide que não acredita em mais nada e se converte ao ateísmo. E ela traz outro tipo de ateu. Os ateus essenciais, muitas vezes, nasceram em famílias de ateus ou nunca conseguiram de fato acreditar, mesmo quando crianças. No entanto, têm um grau de espiritualidade acima da média. Fazem o bem a si mesmos, ao próximo e à natureza, e praticam esse bem com tamanho respeito que é impossível não se encantar com sua qualidade humana. Como não acreditam em um Deus salvador, alguém que tira sua responsabilidade e protagonismo, fazem a sua parte para salvar a própria vida e a vida do planeta em que vivem. É aquele momento que você começa a revisitar a parede, que vai pra igreja, e fala, eita,
aquelas pessoas moralistas que é bom julgar os outros e vão pra igreja, mas no dia a dia, aquele momento que você começa a resgatar as coisas que você fez, né? Quando você ia pra religião, e você falava, eu não era tão coerente, não, com o que eu, né, estudava. E que ela traz um ponto muito legal, a diferença entre religião e espiritualidade. São coisas diferentes. E aqui ela traz algo da fenomenologia, que é o protagonismo, que é o poder que a pessoa compreende que tem da própria existência. Eu sou responsável pela minha existência. Mesmo se eu acredito num Deus, numa deusa, se eu não acredito, eu sou responsável pela minha existência. O que eu estou fazendo para mim, o que eu estou fazendo para os outros, o que eu estou fazendo para o meu ambiente. Como eu estou construindo e preenchendo o meu projeto existencial, o meu vazio existencial. Isso aqui, na fenomenologia a gente aborda também. Aí no próximo parágrafo. No hospício, que é o lugar onde ela trabalha, lá na instituição, ou trabalhava, tive a oportunidade de presenciar processos de morte em pessoas profundamente religiosas que também se foram com muita serenidade. Então eu entendi uma coisa sobre isso. A religião pode ser uma comorbidade grave, até perversa, ou uma ferramenta de cura muito profunda e eficaz. E é muito bom ela trazer isso aqui, porque há alguns anos eu cheguei nessa conclusão também. Eu parei de criticar quem é religioso, e eu comecei a ver, assim, um olhar mais sutil no sentido, ó, em tal situação, em tal lugar, tal instituição religiosa fez bem, tal fez não. Então, assim, depende. Em um artigo científico da área de neurociências, publicado em 2011, a descrição de uma área cerebral chamada Pensamento de Deus me chamou muita atenção com o título original. Qual o preço da sua alma? Aí ela traz aqui um outro parágrafo. Quando se trata de fé, as religiões dizem coisas muito diferentes. Ter fé é diferente de acreditar. Aprendi isso com um paciente muito sábio. Tão sábio que, depois de viver uma relação desastrosa com a família, tornou-se morador de rua. As relações com os amigos são melhores do que as que cultivamos na família. Perguntei a ele: Francisco, você acredita em Deus? A resposta: eu não acredito em Deus, não. Em Deus eu tenho fé. Eu fiz aquela cara de oi? Aí ele perguntou: você entendeu? Nada, não tinha entendido nada. Aí ele me salvou. Acreditar, a gente pode acreditar em tudo. Eu acredito em demônio, eu acredito em bruxa, mas fé só tenho em Deus. Nesse momento, para mim, foi uma epifania. Acreditamos em alguma coisa, qualquer coisa. Fé pressupõe uma entrega. Se temos fé em Deus e fé em que Ele fará o melhor por nós, não importa o que aconteça, teremos a certeza de que foi o melhor que podia acontecer. Eita. A experiência espiritual é uma verdade experimentada, não é uma verdade conceitual. Ai, aqui ela pega num lugar, porque eu vim do mundo muito cabeção, muito racional, muito técnico, muito resultado, da faculdade para o mundo corporativo, indicadores, E aí eu saí desse mundo corporativo racional e comecei a acessar o mundo do beleza. Tem a ciência metódica, a ciência positivista, tem o que é ciência, método científico. E o que vai além, o que está além, o que é invisível, o que está no campo do sentir, o que está no campo do que não é visível ou mensurável de forma científica.
E aí, com essas perguntas, eu vou me abrindo para outros aprendizados. E talvez não sei em que momento você está, ou em que esfera você está, que talvez isso aqui não faça sentido mesmo, não. Né? E eu lendo isso aqui há anos. Olha só que legal, esse livro tá eu para ler, tá na minha lista há muito tempo, há anos. Se eu tivesse lido lá atrás, acho que eu não ficaria tão tocada como hoje. A experiência espiritual é uma verdade experimentada, não é uma verdade conceitual. E a gente, nesse mundo da técnica, Heidegger fala, é mundo da técnica, é mundo do método, é mundo do resultado, do fazer, do concreto, do material, é preso no conceito, na explicação, no racional, e ela fala, então, é de outro lugar que estamos falando sobre a espiritualidade. E aqui não tô falando se é certo ou errado, tá? Podemos ter uma experiência de transcendência independentemente da religião que abraçamos ou não. A transcendência, para mim, é um sentimento intenso de pertencimento, de se tornar um com aquilo que nos desperta esse sentimento. Aquele mar, aquele pôr do sol, aquele abraço do ser amado, só estará completo porque estou ali e pertenço àquele momento, faço parte daquele mar, daquela luz, daquele céu, daquela brisa. Não tem mais o eu passado nem o eu futuro, sou aquele momento, aquele instante presente. Na hora em que nos separamos desse sentimento, estamos diferentes, transformados. Ligando um pouco com a fenomenologia, né, que Russell fala da intencionalidade, só tem um mundo porque tem alguém observando esse mundo e só tem eu porque eu tenho o mundo, e fica aquela coisa, é tudo um só. E quando a gente leva para teosofia, se não me engano, conhecimento das leis herméticas, leis universais, do saber ancestral, saber de lá de trás, para quem lê Paulo Coelho também, que faz parte aí dessa galera toda, esse né? Quando a gente começa a aproximar desse conhecimento, também aparece muito essa palavra, somos um só, unidade, união. E quando você também começa a ler e se aproxima de círculo de mulheres, de sagrado feminino, de xamanismo, você também vê essa ideia do somos um só, uma unidade. Quando temos tempo, podemos fazer uma nova escolha, pois o arrependimento pressupõe que ainda é possível fazer um retorno e seguir adiante pelo caminho que passamos a considerar certo. Aí ela traz um livro de uma outra profissional. Antes de partir, uma vida transformada pelo convívio com pessoas diante da morte, da enfermeira australiana. Aí ela fala, Bronnie, que é enfermeira, descreve os 5 maiores arrependimentos das pessoas antes de morrer. E foi muito precisa em sua descrição. Vejo o mesmo no meu dia a dia com meus pacientes. Olha só, Ana, latina, aqui na América do Sul, trabalhando com ricos e pobres, e de diversas cores. Aí você pega uma australiana, tá na Oceania, atendendo também, provavelmente aí diversas pessoas, e aí não sei os marcadores sociais, enfim, também compartilha do mesmo aprendizado que ela vê aqui, separadas milhares de quilômetros, sei lá quanto. E ela traz o primeiro arrependimento. Eu gostaria de ter priorizado as minhas escolhas em vez de ter feito escolhas para agradar aos outros. Eita, e aí, querida? E aí? Primeiro arrependimento das pessoas quando descobrem que vão morrer. Olha isso, que forte.
Eu gostaria de ter priorizado as minhas escolhas em vez de ter feito escolha para agradar os outros. E você que tanto agrada o outro, né? Porque a maioria das queridas que me seguem, que estão comigo, que chegam na clínica, foca muito em agradar o outro, preocupada com o que o outro acha, a interpretação do outro, que o outro vai falar sobre ela, é sempre o outro. E aí aqui eu resgato e falo, e você? O que você quer? O que você fará com isso? O que você acha disso? O que você interpreta disso? É você. Querida. Outro arrependimento. Demonstrar sentimentos. A enfermeira australiana fala sobre amor, especificamente. Já a Ana, ela fala, eu estendo essa definição para os sentimentos em geral, aqueles considerados ruins e os bons. Outro parágrafo. O mundo interior não tem grande potencial de transformação. O que tem grande potencial de transformação é o encontro verdadeiro com o outro. Porque de outro ser humano talvez recebamos as chaves de algumas portas fechadas dentro de nós. Portas que guardam grandes revelações e segredos a nosso respeito. Eu posso ter a chave para abrir o seu coração. Ela fala que é importante, porque eu marquei demonstrar sentimentos. E quando você demonstra sentimentos, você está compartilhando. Ao compartilhar, as pessoas ao redor serão afetadas. E isso cria o que é uma relação. É uma dinâmica de relação. E nessa relação, nesse encontro com o outro... Ai, meu Deus, será? Pronto, deu certo. E aí, nesse encontro com o outro, quando você compartilha e cria essa relação, pode ser que o outro tenha essa chave para você. Nossa, era isso. Era isso que eu sentia. Ou, nossa, era exatamente isso que eu estava duvidando. Confirmou, né? É muito lindo o que ela traz. Então, todas essas emoções já habitam o nosso coração. Não posso lhe levar nada que você já não tenha. Aquela pessoa que você fala mal, que você vê os companheiros e fala, ai, que pessoa, e blá, 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 blá. E aí? O que tem aquela pessoa que contra a ressonância e ressoa aí dentro de você? Talvez você não faz exatamente o que ela faz. Mas para analisar em qual nível aquele comportamento tá aí dentro também de você ou de mim, né? Nádia, sou alecrim dourado, só que não. Eita, universo! Todas essas emoções já habitam o nosso coração. Não posso levar nada que você já não tenha. Vou pro próximo. Sentindo a dor, podemos curar a alma lacrada dentro da mágoa. Só tem cicatrizes quem sobreviveu. Quem deixou a ferida aberta morreu mal. Aqueles aprendizados, aquelas situações ruins. Quando você foca no aprendizado, você cria cicatriz. Você sobreviveu. Aquilo não te define. Você sobreviveu àquela situação e está disponível para o hoje. Chegará ao final da estrada, em frente ao muro final, arrependido por não ter demonstrado afeto por pessoas que podem ter partido antes. A mãe, o filho, a esposa. As chances que perdemos de demonstrar o que sentimos de verdade chegam com toda a força no fim da vida. Mas se ainda há tempo para demonstrar esse afeto, e se fazemos isso, é lindo viver essa experiência. Próximo parágrafo. Acreditamos que daremos aos nossos amigos o nosso melhor, mas muitas vezes são os inimigos que exigem o melhor. Queremos ser mais felizes, ter mais sucesso, mais força, mais tudo. Frente aos nossos inimigos, precisamos demonstrar uma força inacreditável. Situações de conflito nos colocam diante de sentimentos difíceis e de pessoas que aparentemente nos causam mal.
esses confrontos podem ser uma grande fonte de transformação, um impulso para descobrirmos a potência que temos dentro de nós. Não me refiro à vingança, mas sim a uma capacidade de nos apropriarmos da nossa força interior. Nossa. E aqui eu acredito muito que ela, tá bom, hipóteses, ela não esteja romantizando coisa de meritocracia, coisa de vai lá e faz. E que ela tá analisando o fenômeno em si. Só é forte quem passou por um processo de treinamento. É fato. Você que tá treinando musculação, você não vai lá, não sente dor, não se esforça, aquela músculo até crescer e ficar forte. Aí você vê a pessoa que mais passou por problemas na vida e você vai criando casca, vai criando, nossa, essa pessoa aí chega, olha pra sua problema e fala, é sério, você tá preocupado com isso aqui? Não, a gente resolve assim, ó, XPTO, pronto, tá resolvido. Você fala, tipo, nossa, como assim? É, porque a pessoa já sofreu tanto, já tá, ó. Força interior é isso, força interior é quando você chega numa situação e aí você começa a ver as ferramentas que você tem, aí você começa, pô, mano, não tem ferramenta, e como que eu vou fazer? Aí você vai atrás de ferramenta para lidar com esse problema, aí você começa a criar a tua força interior, tipo, ah, mano, já sei como lidar com esse problema aqui, ó, cresceu um pouco, tá? Então eu acredito que ela tá falando muito mais desse aspecto emocional, interior, cognitivo, do que do lugar de desmerecer essas coisas de desigualdade e romantizar a meritocracia, tá? Eu acredito que ela tá indo nesse lugar. E eu gostei muito desse parágrafo. E faz muito sentido, que é o que eu vejo na clínica. Queridas que tiveram mais abastadas têm mais dificuldade de lidar com problemas. Eu vejo assim, não dificuldade, eu vejo a palavra dificuldade, mas eu vejo que elas precisam de mais tempo, elas investem mais energia para saber como lidar com problemas do que queridas que não têm que não são ricas e elas começam a ter mais, como fala? É diferente a forma como lida do problema. Isso aparece. Agora eu tô falando, é certo, errado? É bom, melhor? Não, cada uma vai reagir de problemas diferentes. A maneira como sofre é diferente. Isso é perceptível na minha clínica, com esse marcador social de classe. Reforço, não é do lugar do certo, errado, bom, ruim. A dificuldade bate diferente. A dificuldade, o problema, ele bate diferente. Umas sofrem mais, outras menos. Trabalhar para viver, viver para trabalhar. Próximo parágrafo. E se não sabeis trabalhar com amor, mas com desagrado? É melhor deixardes o trabalho e sentar-vos à porta do templo a pedir esmola àqueles que trabalham com alegria. Vamos lá. Outro arrependimento diz respeito a ter trabalhado muito. Vou continuar, depois eu entro. A questão do trabalho permeia essa crise. Mas por que, afinal? Quanto tempo de nossa vida passamos no trabalho? A maior parte de nós passa pelo menos 8 horas trabalhando, cerca de 30% do nosso tempo. Sem falar do tempo em que buscamos atividades para tentar melhorar o desempenho no trabalho, isso é real. Meditamos para ter mais atenção, fazemos mais exercício físico, para nos sentirmos melhor, e tudo isso para trabalhar mais. O caminho pode estar certo, mas o motivo para percorrê-lo pode estar errado. Fazer o bem para ser feliz na vida é diferente de fazer o bem para se dar bem no trabalho. Se escolhemos o autocuidado não pelo prazer de receber uma massagem, mas para não ter dor nas costas e, assim, poder trabalhar melhor no dia seguinte, então pode haver algo errado com nossos motivos. Pessoas que orientam sua vida para o trabalho se arrependem, principalmente se o motor for o câncer da humanidade. Medo. Medo de não ter dinheiro, medo de faltar estudo para os filhos, medo de não ter onde morar. Essas pessoas se amparam na velha justificativa. Não preciso trabalhar. Aqui é um ponto muito, muito, muito delicado.
Porque quando a gente fala, e olha, para a maioria da população pobre realmente trabalha para ter comida para sobreviver, né? Então é um ponto muito delicado isso aqui. É claro que muitas vezes a maioria das pessoas aceitam um trabalho que não gostam, vão pelo dinheiro. E aí aqui eu deixo aberto assim, além do trabalho, como que é o seu dia, que você encontre esses momentos de felicidade, esses momentos de faz sentido eu estar trabalhando, estou alimentando a minha família, enfim. Já outras pessoas, elas já podem trabalhar não com o foco de sobreviver, já para viver. E aqui, aí vai entrando mais camadas de reflexão. Então, para que você está trabalhando? Aí a gente pode entrar mais em um campo mais reflexivo ainda. Qual é o motivo do teu trabalho? Onde você gasta 30% da sua vida? Então, para que do seu trabalho? Aí o quarto arrependimento é passar mais tempo com os amigos. Então, muitas vezes, ficar tanto tempo trabalhando ou estudando para aprimorar esse trabalho, ou realmente só trabalhando, sei lá, né, quem trabalha 6 aí por 1. E os amigos, como fica? E ela falou, as pessoas sentem falta de passar tempo, sentiram falta de passar tempo com os amigos. E fica aqui uma reflexão, querida, também, como que tá, né, a sua relação com as amigas? Se você foca muito só no seu relacionamento, um ponto de atenção nisso e a sua individualidade, como que tá? Você com as suas amigas, o seu ritual de bem-estar, como que tá? Grupo de mulheres é muito importante, de família, na igreja, com amigas, família estendida, na família que se escolhe, como que tá essa relação, querida? Essa relação também nos dá energia, nos alimenta a alma pro dia a dia, pra gente enfrentar os obstáculos, superar, encontrar bem-estar no dia a dia. E aí o último arrependimento, que no meu entender é o resumo de todos os outros, 2 pontos, abre aspas. Eu deveria ter feito de mim mesmo uma pessoa mais feliz. Como você está se cuidando? Como que você tem se esforçado para ser feliz? E quando eu faço essa pergunta pra você, eu também faço pra mim, tá, querida? Não é só, tipo, nossa, atingi um nível, sou superior. Não! A primeira vez que eu li isso, eu falei, porra, que tapa na minha cara. Porque ele tava no desespero. Pô, tipo, tá bom, respirei, voltei. É isso, é uma reflexão pra nós, uma reflexão muito potente. Muito potente. Próximo parágrafo. Tome cuidado se você cuida de alguém para ser alguém, usando aquela pessoa para dar sentido à sua escolha. Seja você assistente social, enfermeira, médico, filho, marido. Precisamos da compaixão para permanecer no espaço sagrado da relação, do encontro. Quando você fala, mas eu cuidei tanto de você, agora você me trata assim. Nossa, mas eu fiz tanto por você, você me trata assim. Opa, você fez por quem? Você queria fazer? Você queria algo em troca? E é real. Então, né? Vamos lá. Você usa do outro para se vangloriar, para você assumir um papel. Que papel é esse que você tá precisando usando do outro? E aqui entra dependência e codependência também, né? Em relações amorosas, principalmente. Aí ela traz um outro livro, ela faz referência a outro livro, Os 4 Compromissos, do escritor mexicano Dom Miguel Ruiz. Tá na minha lista de leitura. Aí depois que eu ver aqui, obviamente que eu vou ler. O primeiro compromisso sugere, ele é ser impecável no uso da palavra, porque a palavra tem poder, né? Isso já é um complemento meu. E tem poder, muito, muito poder, quando você analisa de forma espiritual, psicológica, pela neurociência, a palavra tem muito poder. Na semiótica, né? Enfim, por diversos saberes, diversas perspectivas, você pode compreender que a palavra tem poder. Eu não marquei o segundo? Só tem aqui o terceiro. Tá. O segundo tá invertido. O segundo compromisso, não tire conclusões. Nossa, eu sou tão boa nisso.
Aí eu respiro e falo, não, Viva, você tá julgando, você tá gerando conclusão. Pergunta, tá? Terceiro compromisso é não leve nada para o lado pessoal. Isso é muito bom, muito bom. Não leve nada para o lado pessoal. Ai, a pessoa não deu oi pra mim porque ela não gosta de mim. Às vezes ela não deu pra você porque ela nem te viu mesmo. Tava preocupado com a vida dela, passou, ele nem viu, não tá na visão periférica dela, você tava lá, tipo, ficou lá, né? Quem é você, alecrim dourado, que as pessoas estão se esforçando, gastando o tempo dela, dedicando pra excluir você? Será? Tá todo mundo tão ocupado com a própria vida, pensando em tanto problema. Ai, será? Aí ela traz, a baixa autoestima é um jeito torto de ser egocêntrico. Não somos tão especiais a ponto de todos pensarem que não somos bons o suficiente. Tenho assim. Querida, você que chega até mim com baixa autoestima, será? Como que isso tá ressoando em você? Eu vou continuar, depois eu agrego. O mundo não está girando em torno do nosso umbigo, ou apesar dele. O contrário também é verdadeiro. Receber elogios não deve ser levado para o lado pessoal. Se alguém nos acha importantes e interessantes, isso não necessariamente tem a ver conosco. Tem a ver com aquela chave que temos e que abre a porta de bem-estar da pessoa que elogia. Olha isso. Nossa, gente. Pois é. E isso tem a ver com autoestima saudável, tem tudo a ver, porque autoestima saudável, que é o que eu construo e me esforço para ter em mim, comigo, me esforço para construir com as pacientes, com as queridas que chegam até mim, é justamente isso. Não é frágil. Autoestima saudável não é frágil. Ah, eu fico feliz porque alguém falou que eu sou bonita, que eu sou super estilosa, que eu sou super divertida. Ai, eu fico extremamente triste quando alguém fala que eu for ríspida, que eu sou grossa, que eu sou antipática, que eu fui burra, que eu... Agora tá centrado assim. Porra, não é saudável, não é saudável. E aqui, então, ela tá falando, tipo, calma. Acolhe, vê se faz sentido. Pega o que é bom e tira o que é ruim. E você vai, né? Vai na calma. Tem mais a ver com o outro que comigo. Entendeu? Isso aqui é a chavinha, tem mais a ver com a chavinha que eu abro, que eu estou mostrando para o outro que ele tem lá dentro dele, lá dentro dela. E aí, fazer o seu melhor é o quarto compromisso. Acaba, eu teria até acabando de tudo que eu tô falando aqui, misericórdia. Nem sei se vai. Próximo. Talvez o jeito mais fácil de viver bem seria se pudéssemos incorporar no nosso dia estas 5 nuances da existência: demonstrar afeto, permitir-se estar com os amigos, fazer-se feliz, fazer as próprias escolhas, trabalhar com algo que faça sentido no seu tempo de vida e não só no tempo de trabalhar, sem arrependimentos. Aqui fica aí um encaminhamento. Beleza, com a minha situação atual, eu aqui, querida, poderosa, linda, majestosa, com pontos a serem aprimorados, sim. O que eu posso fazer com a minha existência para ser mais maravilhosa e sentir bem-estar? Beleza, como é? O que eu faço no meu trabalho? O que eu faço com os meus amigos? O que eu estou fazendo com a minha vida? Como eu posso ser mais feliz? Como eu assumo as minhas escolhas e não as escolhas dos outros? Aí você vai fazendo a tua análise. O que é prioridade agora no momento? O que você consegue fazer de fato com as circunstâncias que você tem? Isso é um olhar fenomenológico, poderoso para a tua própria existência. Aí o próximo parágrafo. Cada perda existencial, cada morte simbólica, seja de uma relação, de um trabalho, de uma realidade que conhecemos, busca pelo menos 3 padrões de sentido. O primeiro diz respeito ao perdão, a si mesmo e ao outro.
O segundo é saber que o que foi vivido de bom naquela realidade não será esquecido. O terceiro é a certeza de que fizemos a diferença naquele tempo que termina para a nossa história, deixando um legado, uma marca que transformou aquela pessoa ou aquela realidade que agora ficará fora da sua vida. Ai, gente, ó, processo de luto, né? Aqui ela reforça. Eu quero destacar aqui, muito bom. Só conseguiremos passar para a próxima etapa se tivermos uma dessas 3 confirmações: de que perdoamos, deixamos nossa marca ou levamos a história conosco, tirando dela os aprendizados possíveis. Percebo isso na condução de processos de luto que não estão relacionados com a morte em si. Primeiro, nos perguntamos se tem algo de que nos arrependemos, algo que contribuiu para aquela morte, ter dito o que não devia ou deixado de falar o que devia. Se a resposta for sim, nos sentimos responsáveis pela construção daquela morte. Então existe um arrependimento. O segundo ponto é se não seremos esquecidos. Isso acontece especialmente com ex-mulheres e ex-maridos. Alguns fazem de tudo para se tornarem eternamente presentes. Não querem ser esquecidos de jeito nenhum, mas deixam marcas profundas de ódio e vingança apenas. O terceiro ponto pode ser uma experiência de imortalidade. Seguimos em frente, mas deixamos algo de nossa essência, de nossa história naquele tempo, naquele ambiente, naquela pessoa que sai da nossa vida. Olha, aqui ela fala do como se despedir, como falar tchau, como seguir no processo. O primeiro passo para aprendermos a perder é aceitar que perdemos. Quando eu falo em acolher, querida, é sobre isso. Acolha. E aí, acolher o quê? O que é acolher? Acolher que foi traída? É tipo concordar? Não, calma, é diferente de concordar. Acolher, ó, aceitar que aconteceu. No caso, aceitar que perdeu. Se acabou, acabou. Não tem prorrogação eterna. A honestidade de encarar o fim é um preparo que aperfeiçoamos ao longo da vida. Nós nos preparamos para aprender e ver a verdade. Não me refiro a aprender a ver um novo começo, mas a ver a verdade de uma forma amorosa, sem raiva. E para sermos amorosos com alguém que nos traiu, com o chefe que nos humilhou, com o emprego que faz as pessoas viverem mal, é preciso primeiro ter compaixão por nós mesmos. Entender que se tomarmos aquela atitude, se fizermos aquela escolha, se decidirmos estar ao lado daquela pessoa tóxica, é porque naquele momento era o que podíamos ver. Fala com você. Aceita. Aconteceu, foi esse acontecido não te define. A escolha do que fazer com essa experiência é o grande poder. Poder, lembra? Falei aqui na fenomenologia. Esse é o nosso verdadeiro controle. O que eu faço com o que fizeram comigo? Deus do céu. Ela é fenomenóloga. Só pode. Eu vou ter que mandar uma mensagem pra ela pra perguntar: oi, você é médica fenomenológica? Nem sei se... Pode ser, sim. Essa conversa a respeito de diretivas antecipadas sobre o que queremos ou não para o final da nossa vida deveria acontecer primeiro entre nossos familiares, na hora do jantar, do almoço, do domingo. E aqui ela comenta, gente, falou: olha, finitude é um fato, é real. Fale disso sem tabu, fale com as pessoas ao redor. Ó, se acontecer algo com você, o que você quer que aconteça? O que você quer que faça? Vai doar órgãos, não vai? Como você quer velório? Vai ter velório, não vai? Sabe, conversar com essas pessoas porque é um assunto normal. E aí vai trabalhando assim a noção de finitude. Não é uma coisa que você está chamando coisa ruim, pelo contrário, você está nomeando e falando: eu sou um ser finito, o que vamos fazer a respeito disso, né? Com pessoas queridas, obviamente.
Aí no próximo parágrafo, aí ela... Quando crianças, expressamos a verdade sobre nós e sobre o que sentimos e pensamos, mas muitas vezes nossa família, nossa escola, nossa vida em sociedade faz com que tenhamos vergonha da nossa identidade. Então, precisamos da percepção dos outros para construir nossa expressão no mundo, adequada às expectativas dos que nos cercam e às expectativas que criamos dentro de nós mesmos, ou, pelo menos, tentamos ser quem o mundo à nossa volta gostaria que fôssemos. Quando perdemos definitivamente a conexão com alguém importante, alguém que para a nossa vida representou um parâmetro de nós mesmos, é como se nos privássemos da capacidade de reconhecer a nós mesmos. Que esses dois parágrafos são muito bons. Aqui ela fala sobre a construção da autoestima, que eu falo muito nos canais, nas plataformas. É sobre isso, precisamos dos outros para criar uma noção de nós. O primeiro nascimento lá do homem que eu falei. E o segundo nascimento é, nossa, as pessoas ao redor falam isso sobre mim. Será que sou mesmo? Despertou. E num processo de despedida, quando uma pessoa se vai, nossa, se você não tem aquele despertar, né? Isso aqui é mais impactante ainda. Quando a pessoa vai embora, a pessoa que te validava, que falava quem você era, vai embora. Nossa, quem sou eu agora, então? Bem forte. Agora eu tô lendo o que eu compartilho com vocês. Já tá no final, vou ler então. Terminamos praticamente. Não, calma aí, fica aí, não terminamos não, tem mais 2 parágrafos aí. Não tá. Então, tem essa perca, e aí tem uma questão aí de identidade que fica pra gente analisar com esse luto, seja um luto real de morte ou um luto de término de alguma relação. Essa oscilação, conhecida como processo dual do luto, foi descrita por Straub e Schultz, autores reconhecidos no estudo dessa área. No processo dual do luto, há momentos em que estamos totalmente mergulhados na dor, no sofrimento pela morte da pessoa que amamos. No outro extremo, estamos imersos na realidade, no dia a dia, lidando com questões do cotidiano que podem ou não estar relacionadas à perda, como doar as coisas da pessoa, resolver problemas burocráticos, etc. O aprendizado e a história em comum não morrem nunca. O enlutado jamais será privado das lembranças e dos sentimentos. O amor não morre com o corpo físico. O amor sempre permanece. Se você perdeu ou está perdendo alguém que ama muito, faça esse exercício. Enumere o que aprendeu e, em seguida, relembre dias muito engraçados com aquela pessoa. Medite sobre as risadas altas que essas lembranças desencadearam. As lágrimas que você vai verter nesse exercício aliviarão muito a sua dor. As lágrimas são feitas de água salgada como o mar. Chorar essa emoção é como tomar banho de mar de dentro para fora. Tudo pode morrer, exceto o amor. Só o amor merece a imortalidade dentro de nós. Gente, assim encerra o resumo comentado. Se ficou aqui até o final, comenta aí o que você quiser, a gente vai construindo juntas. Obrigada, Ana. Obrigada por compartilhar. Obrigada. E obrigada a você, querida, por somar.